A dificuldade crescente, ou seja, cada vez maior que os imigrantes se enfrentam em alugar casas, arrendar um imóvel aqui no nosso país, é de facto um tema que tem que ser falado e esclarecido. É super importante, não só para você que ainda está em processo de vinda para o país, a pensar que Portugal pode ser uma hipótese para si no futuro, mas também para todos aqueles que já estão aqui no país, a esclarecer e entender várias situações pelas quais passam diariamente e também até a antever, a prever situações que possam acontecer no futuro e dar a volta a tudo isso da melhor forma. Todas as respostas sobre a dificuldade em arrendar casa em Portugal estão neste vídeo, portanto não saia desse lado. Olá meus queridos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ana Brother Location. É sempre um enorme prazer e honra imensa estar aqui em mais um vídeo com vocês. Existem de facto várias razões para que os imigrantes não consigam alugar casa, ou melhor, a dificuldade seja cada vez maior. E nós no vídeo de hoje vamos falar apenas das principais delas. Queixas e problemas deixam os senhorios de pé atrás no arrendamento. Casos já vieram a público de portas partidas, casas totalmente degradadas, móveis roubados, contas em atrasos, valores em dívida de água, luz, gás, rendas, calções, apartamentos e casas totalmente vandalizados. Esta é a principal razão e a número 1 da nossa lista. Se você passasse por uma situação dessas, também pensaria duas vezes antes de voltar a arrendar novamente. Segunda razão, falta de condições de estabilidade, ou seja, os proprietários das casas estão cada vez mais exigentes na seleção dos seus inquilinos, das pessoas que vão morar para os seus imóveis, e por isso pedem o máximo de condições de estabilidade, como por exemplo a existência de um fiador, se não houver fiador, o aumento do pagamento de calções ou de rendas, a existência de um contrato de trabalho, existência de IRS e recibos de rendimento. Caso você não trabalhe, seja aposentado, o valor da reforma seja suficiente para você ter uma vida estável, para pagar o aluguer, para pagar as suas contas. Portanto, todas essas análises são cada vez mais rigorosas e se você não as tiver, vai encontrar várias e grandes dificuldades. Em terceiro lugar, temos o síndrome que eu chamo de todos no mesmo saco. Realmente isto recai mais sobre a parte dos proprietários que tendem a meter tudo no mesmo saco e todos os brasileiros são iguais, porque as principais queixas de facto é de nacionalidade brasileira, ok? Mas também há de outras nacionalidades, mas de facto, como é a maior nacionalidade presente no país, é sobre ela que recai as maiores notícias, a maior divulgação, enfim. Então, os proprietários, por terem uma má experiência com brasileiro, isso é um título de exemplo, ou com cabo-verdiano, ou com angolano, ou com árabe, todos os outros árabes, todos os outros angolanos, todos os outros brasileiros, ela não vai querer em princípio trabalhar. Porquê? Porque por um pagam os outros. Ela pensa que por um ser mau, todos os outros são. Portanto, esta também é uma grande dificuldade que vocês enfrentam aqui em Portugal. Aliada a esta razão vem também a diferenciação, a xenofobia, o racismo, porque acaba por ser uma consequência, não é? Aquelas pessoas menos formadas, com menos inteligência mesmo, às vezes nem é uma questão de formação académica, é mesmo uma questão de burrice mental, não é? Mas realmente uma coisa é certa, nós não podemos negar que se estivéssemos na situação deles não faríamos exatamente a mesma coisa. Não é uma questão de racismo, é uma questão de prevenção, ok? Há situações de racismo, sim. Eu própria no meu trabalho de relocation dos meus clientes aqui para Portugal já ouvi vários inquilinos dizer que todos menos brasileiros, eu não alugo a angolanos, eu não alugo a árabes, eu não alugo a espanhóis, também já me aconteceu, partiram uma casa toda, são muito badalhocos, não limpam, não têm nada, aquilo é um desastre. E eles estão no seu direito, porque a casa é deles e eles decidem se alugam ou não. Outra grande dificuldade que vocês enfrentam no aluguer de casa aqui em Portugal
Portugal é que está a aumentar o número de casas efetivamente sem móveis. O que é que acontece? Você quer alugar uma casa e cada vez menos há casas mobiladas, que são a melhor opção para quem vem do estrangeiro para aqui. Porquê? Porque acarreta muitos menos despesas, não é? Entrar numa casa e levar apenas a roupa e as coisas básicas de higiene é muito menos dispendioso do que ir para uma casa que só tem as paredes, que você tem que comprar eletrodomésticos, cama, armários, mesas, cadeiras. Então, numa situação de mudança inicial, todos os gastos e despesas devem ser contabilizados. Por isso, se torna cada vez mais difícil o aluguer de casa, porque grande parte, devido a estas más experiências em que estragam tudo, fica tudo vandalizado, eles pensam, os senhorios, donos das casas, pensam, bem, mal será que a casa tendo só as paredes que fica assim tão mal, porque os móveis já são responsabilidade deles, então mal será o melhor de tudo. E precavendo, olhando mais para o meu lado, será mesmo alugar sem móveis absolutamente alguns, nem eletrodomésticos. Mas é vantajoso para eles, mas não vantajoso para vocês. Outra grande dificuldade na realidade, que é verdade verdadeira, é o aumento absurdo do valor dos arrendamentos aqui em Portugal. Quando o governo abriu portas à imigração, gerou ali uma onda, a imigração descontrolada, ok? Não comecem a tirar pedras nem a pôr palavras na minha boca que eu não digo, ok? Eu gosto dos imigrantes, acho que faz sentido Portugal ter imigrantes, não é nada disso, ok? Quando o governo abriu portas à imigração descontrolada, gerou ali uma onda enorme de procura de imóveis, o que fez com que estes escasseassem. Esta palavra existe. Ficassem mais escassos, cada vez mais. Ou seja, hoje em dia, para encontrar um imóvel já não é tão fácil, ok? Por isso faz sentido pedir ajuda a uma pessoa especializada, um serviço de relocation, como por exemplo o nosso, não é? Para tratar de tudo, para si estar tudo pronto na hora da sua chegada. Com o aumento da procura e a escassez de produto de imobiliário, o pouco que há tornou-se cada vez mais caro. Só para vocês terem noção, um apartamento T2, T3 em Lisboa ronda os 1.700, 1.800 euros. Portanto, raros são os que há abaixo desse valor. Uma pessoa que ganha o ordenado mínimo é completamente impossível viver na grande capital com estes preços, não é? Portanto, os preços altos e as condições para a entrada, que muitas vezes sem fiador são 4, 5, 6, pronto, depende muito dos casos, é um valor muito grande. Além do valor da renda propriamente dito ser alto mensalmente, as condições de entrada para o imóvel também são extremamente pouco agradáveis, não é? Outra grande dificuldade que vocês sentem aqui na procura para aluguer de casa em Portugal sendo imigrante é de facto as zonas boas. As zonas boas, qual a melhor zona para morar? As zonas boas estão bastante escolhidas, meus queridos. Já é complicado encontrar uma zona boa. Uma zona boa é com aluguer acessível, dentro de uma área acessível, que não comporta ali muitos gastos de deslocação, que seja perto do trabalho. Então são oportunidades assim quase impossíveis. Portanto, a escolha da zona também é uma grande dificuldade para vocês fazerem o vosso aluguer aqui em Portugal. Muita atenção à zona que você pretende morar para procurar o seu imóvel. Lembre-se que não existem só e apenas as cidades principais. Existem outras cidades à volta, outras zonas do interior que podem ser talvez uma opção também para si e para a sua família. E por fim, a vossa última e grande dificuldade é o medo de ser enganado. Pois é, amigos, com o aumento da procura e a escassez do produto, há cada vez mais golpes em Portugal. Pessoas que se aproveitam da ingenuidade dos estrangeiros, de grande parte dos estrangeiros, da boa vontade, da necessidade e da própria urgência em encontrar imóvel para os burlarem, roubarem, dizerem que têm imóveis que nunca existiam, as pessoas não podem ir ver, baseiam só em fotos e fotografias, não há ligações em direto via WhatsApp, via Instagram. Assim, são riscos que você corre
incorre ao não optar pela decisão certa. Portanto, muito cuidado para evitar estes golpes. Contrate, digo novamente, contrate uma assessoria, alguém especializado no mercado imobiliário que saiba de tudo o que se passa e que saiba com quem pode realmente trabalhar e confiar. Assim, o seu processo de imigração vai ser seguro e tranquilo, sem dores de cabeça. Em todos os lados há boas pessoas e más pessoas. Isto acontece em todo o mundo. Portanto, não custa nada a gente ser o mais precavido possível. Temos que aprender não só a respeitar os outros, como também a dar-lhe o benefício da dúvida. Isto vale tanto para os proprietários, como estão a ver desse lado, como para os próprios inquilinos, quem procura uma casa para arrendar. Ponham-se do outro lado para perceber e entender melhor todas as situações que acontecem e o que se passa hoje em dia no mercado imobiliário em Portugal. Se você quiser mudar para Portugal, você já sabe que o Ana Prada Relocation não pode ajudar em todo o processo, desde o momento que você tem a ideia de mudar até o dia que chega cá e ao momento que tem a sua autorização de residência em mãos. Sim, porque com a nossa vasta equipa de profissionais, meus queridos, vocês conseguem ter apoio em todas as áreas, em todas as fases do vosso processo de imigração, em vistos, passagens aéreas, documentação, inscrição de filhos na escola, transporte público, procura de trabalho, currículos e toda uma série de coisas que vocês nem imaginam que nós temos disponíveis para vocês. Para entrar em contato connosco, os nossos links e contactos vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo, por isso não descuide, carregue, entre em contato com a minha equipa que nós teremos todo o gosto em ajudá-lo. E não se esqueça que pode motivar a nossa criação de conteúdo e também ter acesso a benefícios e ofertas exclusivíssimas, fazendo parte e sendo um membro do nosso canal, porque agora sim já temos essa tão aguardada função desbloqueada. Você tem 3 níveis para escolher qual o melhor para si e qual o melhor se adequa ao seu caso. Venha fazer parte da nossa grande família Ana Prada Relocation, será um gosto recebê-lo aqui em Portugal. Um grande beijinho, se você gostou do vídeo não se esqueça de colocar o gosto, subscrever o canal, ativar o sininho e partilhar esta informação com o máximo de pessoas possível, porque eu conto consigo nesta missão para elas serem ajudadas tal como você está a ser agora e de forma gratuita. Um grande beijo e nós vemos no próximo vídeo do canal.